Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 16 de outubro. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Já te peço para que você se inscreva aqui no meu canal gratuitamente no YouTube, Dalton Vieira Investe. Aqui no canto inferior direito do seu vídeo, se estiver aparecendo a imagem, inscreva-se. Basta você passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem e na sequência clicar na opção de se inscrever gratuitamente no canal. Lembre-se de deixar o sino das notificações devidamente ativado e para que você possa receber no seu celular, no seu desktop, todas as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, basta clicar no card que está aparecendo aqui para você, seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período, que ainda vai incluir informações relevantes durante o pregão e as carteiras de ações. Na análise de hoje eu vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar e depois venho aqui falando do Petrobras, Vale, aí vem CSAN3, CSNA3, VVAR3, ITSA4, LREN3, KLBN11 e ELET3. Então, neste pregão tivemos Ibovespa apresentando boa alta de 0,89%, começou o dia ruim, perdendo a mínima do pregão anterior, gerando um sinal de correção, mas que foi revertido no decorrer do pregão de hoje, ou seja, anulou o sinal de reversão. Seria o que? De ter estabelecido aqui essa máxima, perde essa mínima, aumentando a chance de poder ficar aqui fazendo a correção em cima de um patamar de resistência. Só que quando o mercado traz aí o Ibovespa para cima desse patamar, lembrando que o Ibov representa a média o comportamento médio de uma cesta de ações, né, de um conjunto de ações, o Ibov mostra que força por parte do mercado e vindo para cima daquele patamar relevante, que é essa região aqui, ó, região de 104.848 pontos até os 105 mil pontos. Fecha acima, está vindo para um fechamento acima dos 105.319, que é algo positivo, mais positivo ainda. Então, trazendo ainda a chance maior de poder ter algo para cima. E melhor ainda, o que eu vejo com maior relevância é a questão de, mesmo que o mercado gere algum tipo de retorno do preço, vai ficar uma expectativa maior de subida. Vários ativos estão voltando a ficar mais alinhados para cima em termos de tendência de alta e, consequentemente, trazendo um cenário muito mais adequado para planejamento das operações na ponta compradora. Eu vou mostrar alguns desses papéis aqui nessa videoanálise. Então, lembrando que eu já comentei, né, que eu vou falar dos ativos aqui, além desses papéis, de todos os papéis que eu já comentei, ELET3 eu não lembro se eu falei, mas enfim, é o último papel a ser comentado nessa análise de hoje, é ELET3. Seguindo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, dê um joinha. Eu agradeço de imediato por prestigiar meu trabalho. Com esse seu joinha, com esse like aí no YouTube, você me ajuda a disseminar o conteúdo do canal aí dentro do YouTube para quem ainda não encontrou aí conteúdo de qualidade, principalmente nas playlists que eu tenho aí de aprendizado. Indo aqui então para o mini índice, reversão do sinal de topo. Fechamento vindo para cima da máxima do pregão passado. Lembrando que o Ibov, essa variação de 0,89% pode ser alterada por estar dentro do leilão de fechamento. Então pode ser alterada a variação do pregão de hoje, né? Pode ter um pouco mais acima ou mesmo um pouquinho mais abaixo. Indo então para os futuros gráficos 60 minutos, o que é que nós tivemos? Nós tivemos o índice futuro vindo para baixo das médias, ou seja, vindo para baixo desse patamar. Quando retorna, que gera um sinal de alta de fundo, fica um pouco mais favorável para se buscar a operação na ponta compradora, mas torna-se muito mais relevante a operação na ponta compradora quando retorna para cima dessa região aqui, ó, uma região que era resistência, que passou de novo a funcionar como resistência quando fechou aqui abaixo. Observe como ficou um patamar de resistência funcionando bem como resistência, volta para cima, maior probabilidade de movimentação para cima e, consequentemente, cenário mais adequado para a compra. Dentro desse contexto aqui de alta, desse cenário de alta, se abre o próximo pregão ainda que, mantendo essa característica de movimento de subida, mínimas ascendentes do gráfico 60 minutos, fica mais para se planejar operações de compra através de quê? De fundo ascendente no gráfico de 10 minutos ou no gráfico de 5 minutos, preferencialmente testando a média móvel exponencial de 13 períodos após essa estilingada aqui para cima. Se eu jogar no gráfico de 5 minutos, vai ficar um pouco mais claro a questão de fundo ascendente ali testando a média móvel de 13 períodos, volta aqui, gera nova sinalização para cima e vem aqui para cima, ou seja, se volta, retorna aqui, gera sinalização de alta acima até dessa região aqui média e essa região aqui por volta dos 106 e 100, ainda fica mais para buscar a operação na ponta compradora. Para a ponta vendedora, se olharmos para o gráfico de 5 minutos, se retornar de maneira um pouco mais forte aqui para baixo dessa região e passar a proporcionar topo descendente abaixo de um patamar que era para funcionar como
suporte passou a funcionar como resistência, região aí desde o patamar de 106,010 até o patamar de 106,100, topo descendente abaixo desse patamar, favorece a possibilidade de trabalhar numa venda de topo descendente, tentando pegar um day trade para um movimento de recuo no gráfico de maior periodicidade, como por exemplo um gráfico de 60 minutos, uma chance de ter algum tipo de recuo, ou mesmo um gráfico de 30 minutos, que já está com o movimento mais esticado para cima. Se olharmos aqui o afastamento do preço para a média, está ali no limite, ali, se tiver mais do que 2 vezes a volatilidade média daqui do gráfico de 10 minutos, dos gráficos de 30 minutos, dos últimos 10 candles, reforça um pouco mais, aumenta-se a chance de se ter algum processo de correção, seja no tempo ou no preço. Mas até agora nenhum sinal de baixa, nem no G30, nem no gráfico de 60 minutos, que seria a perda dessa mínima, da sequência de mínimas ascendentes no G30. Indo aqui para o dólar, no dia de hoje, queda mais acentuada de 0,62%, devolvendo uma parte da queda da alta do pregão de ontem, né? Se a gente colocar até um Fibonacci só no candle de ontem, a gente vê que o recuo de hoje foi 50% do que foi a alta de ontem, né? 50%. Recuou aqui 50%. Está ainda na última hora de pregão. Então pode alterar um pouco aí esse fechamento ainda do dólar. Mas o fato é que o dólar ainda permanece, apesar da sinalização baixista, permanece em cima de um movimento de subida, não quebrou essa sequência de candles ascendentes, ou seja, a perda da mínima de hoje reforça um pouco mais a chance de queda para o dólar. Está em cima de um patamar relevante aqui, que agora pode funcionar aí como um patamar de suporte. Vamos ver se consegue fechar hoje para cima dessa região de 462,50, nesse momento está abaixo. Fechando para baixo desse patamar, gerando nova mínima, aumenta um pouco mais a chance de queda. G60, temos aqui um movimento para baixo, depois tenta subir, gera ali um pivôzinho de baixo, está abaixo da média, enfim. Nesse momento, dentro desse contexto aqui, topo descendente no G10 ou pivô de baixa, fica mais para se trabalhar na ponta vendedora, seja no G10, que é o gráfico de 10 minutos, ou no gráfico de 5 minutos, o G5. Olhando até para o gráfico de 10 minutos, ou seja, perde uma região aqui de suporte. Está aqui. Tenta subir, bate aqui, gera topo descendente, mais para se trabalhar na ponta vendedora. Ou mesmo fica aqui de forma lateral, abaixo dessa região aqui, que agora é um patamar de resistência, que é um patamar ali na casa dos 461 a 462,50, ou seja, gera ali uma lateralização aqui e perde essa mínima, pivô de baixa, também possibilidade de se buscar uma operação na ponta vendedora de day trade. Para se buscar a operação de compra, o ideal seria o que acontecer? Seja no G30 ou no gráfico de 60 minutos, um retorno aqui para cima da média móvel de 3 períodos, um sinal de fundo no gráfico de 60 minutos, enfim, estabelecer uma sinalização de alta nessas periodicidades de 60 ou G30, favorecendo mais, se a gente olhar para o G5, um retorno do preço para cima dessa região de 462 ou um pouco mais e passar a gerar fundo ascendente acima desse patamar e melhor ainda se fosse acima disso aqui, né? Olha como essa região é uma região extremamente importante em termos de resistência para o ativo, ou seja, se o mercado traz para cima dos 470 e passa a gerar fundo ascendente acima dos 470 no G10 ou no G5, seria um contexto muito mais positivo, um cenário muito mais positivo para se buscar operações de compra de day trade no mini dólar. Só para mencionar em relação ao mini índice, né, que a partir do pregão de hoje já começando a negociar aí no novo código, o INZ19 ou IND-Z19. Vencimento aí do mini índice. Olhando agora para as ações, a PTR4 no pregão de hoje, alta de 0,98%. O ativo conseguiu fechar o pregão passado acima desse patamar e respeitou os 27 e 70. Hoje ameaçou gerar um topo e não confirmou esse topo no gráfico já, não perdeu a mínima igual ao Ibovespa, segue num movimento bom de subida, então alta de 0,98%. E a briga aqui seria para o fechamento, vamos dizer como é que está o leilão de fechamento, 27,91, puxando um pouquinho para cima. Essa máxima aqui desse topo, 27,95, ainda está apontando para fechar um pouquinho abaixo, mas enfim, já é uma sinalização ainda melhor. Furou aqui esse topo, o último topo descendente, vamos dizer assim, furou esse topo. Então traz um viés muito mais positivo, olhando para o gráfico semanal, vai caminhando para uma semana aí de formação, de uma confirmação de uma formação de fundo ascendente no semanal e aumentando aos poucos a probabilidade de romper esses 3 topos aqui importantes do gráfico semanal. E é importante ressaltar, se ela conseguir romper esses 3 topos importantes, se olharmos para o tempo que ficou aqui parado e já gerou um fundo no mensal, aumentará a probabilidade de subida do preço desse ativo, ou seja, o cenário favorável para até buscar operações aí de prazo maior em cima de PTR4.
Em cima da Vale 3 já tivemos o contrário, né? Um dia ruim, a queda de 2,32% já saiu do leilão de fechamento, 2,32% e fechou abaixo desse patamar. Então, por enquanto, não vejo já um ponto de entrada na ação. E pior, ainda fecha abaixo desse outro nível aqui de resistência, que era um topo anterior, pivô de alta, dando indícios de enfraquecimento da tendência atual de alta. A tendência será revertida se perder essa mínima aqui desse último fundo, localizada lá nos 45,32. O que seria bom para esse papel em termos de buscar operação de compra, de arriscar alguma operação de compra? A gente pode até colocar aqui, resumidamente, que ela teria aqui um ombro, cabeça, ombro invertido. Resumidamente seria isso. Poderia ter esse movimentozinho, mas posso passar aqui direto. Os movimentos mais amplos estão aqui. Se esse papel conseguir fazer algo nesse sentido, reverter essa tendência, superar na realidade esses dois topos, né? Confirmar um ombro, cabeça, ombro invertido, isso traria um aspecto bem favorável de movimento de subida, de sinalização de alta, para buscar uma região lá por volta dos R$ 53,00. Então seria algo bem interessante para acontecer na Vale 3. Mas o primeiro sinal para que de força por parte dos compradores seria voltar a fechar acima desse gap de hoje, não só o gap da mínima, né, da perda dos 47,53, mas principalmente dos R$ 47,91, que é a região lá dos 48,10 com 47,91, enfim, aqui era um gap de corpo também, que ficou sendo respeitado, e aqui de novo temos outro patamar de resistência. Voltou para cima desse nível e permaneceu acima, que aqui voltou e fechou abaixo, que é um ponto negativo, e isso favorece muito mais buscar a compra na superação da máxima de um candle que fizer isso, com stop aqui embaixo, tentando pegar justamente o que? A continuação da sua tendência de alta de curto prazo e, consequentemente, a chance de confirmar um padrão gráfico que traz um aspecto positivo de projeção de alta para o papel. Depois disso, vamos falar de Cosan, CSAN3. A ação acionou nossa saída hoje com stop de proteção. Ontem ficou 1 centavo do objetivo. Hoje, o stop foi reposicionado para baixo dessa mínima, conforme comentado na última videoanálise. E hoje ela acionou nosso stop e foi lá e rasgou o objetivo que a gente tinha para cima, a CSAN3. Dalton, mas não tinha como. Sempre a gente vai buscar formas de tentar assim, não, deveria ficar mais tempo posicionado. Aí, se eu não saio da posição e a operação vem aqui embaixo, poxa, eu deveria ter acionado o stop de proteção. Ou seja, é importante ver o que acontece na média. Depois de 6 pregões consecutivos de alta e a perda de mínima que aumentava a probabilidade de se ter algum movimento de correção. Quando eu até menciono, quando a gente sai de uma operação, ou aciona um stop, ou encerra uma posição, ou entra numa operação, a gente nunca sabe efetivamente quando eu digo é a palavra certeza, você não sabe com certeza o que vai acontecer com o preço. Se vai subir, se vai cair, a gente tem uma expectativa, ou de alta ou de baixo, baseado na leitura aqui do gráfico, ou se você usa outra forma, mas baseado em alguma leitura, alguma análise. Então, o ativo pode ir para qualquer lado. O mais importante é a gente ter pontos definidos do que a gente vai fazer objetivamente, independente da movimentação do preço. Então, nesse caso aqui, eu optei por trabalhar com stop de proteção aqui nesse patamar e esse stop de proteção foi acionado, proporcionando um ganho nesse papel, um ganho aqui na CSAN3, na Cosan, 3,52% de alta. E isso representou o quê? Um aumento de 0,65% no capital total nesta empresa, nesta operação. Ou seja, um aumento do capital total após a operação aqui da Cosan, a operação de swing trade, uma compra efetuada aqui e a saída aqui nesse ponto. Para quem permaneceu comprado de alguma forma, o stop pode ficar até no mesmo nível, que é logo abaixo da mínima de hoje, em R$ 55,58. CSNA3, acionamento da nossa saída. Eu acionei essa saída não no 0 a 0, acionei com o stop de perda pelo gráfico de 60 minutos. Por que acionei com o stop de perda? Porque ela abriu já abaixo do nosso preço de entrada. Então eu aguardei os primeiros 15 minutos de pregão e reposicionei o stop para baixo da mínima do pregão de hoje, do pregão dos primeiros 15 minutos de pregão. Então aqui ficou o stop dessa ação. Subimos o stop, foi um stop parcial. Ela foi lá em cima, foi perdendo força, gerou pivô de baixo e acionou o stop e fechou aqui em 13,21. Nesse caso, essa aqui acionou o stop e fechou em 13,21, fechou aqui embaixo. Então não dá para saber o que vai acontecer com o preço dela. Vai despencar, vai subir? Não dá para saber. Mas o que eu posso dizer é que se esse papel, olhando para o gráfico de 60 minutos, depois desse movimento aqui de baixo, que está em cima do patamar de suporte, gerar algum novo sinal de alta aqui no G60, no início do próximo pregão, abre-se a chance de avaliar a possibilidade de voltar para uma compra no ativo, tentando pegar o que? Um próximo movimento de subida no G60.
Então, essa operação, passando os dados da saída, perda de 0,82% e isso representou uma redução de 0,11% sobre o capital total, essa saída aí com perda de CSN Siderurgia. Lembrando, CSA Cosan e aqui CSN Siderurgia. Via Varejo, recomendação de compra no pregão de hoje exatamente onde o papel fechou, em R$ 7,82. Por que recomendação de compra? Já tem um sinal de alta confirmado? Não. Mas lembra que eu comentei ontem na análise de fechamento do pregão? Primeiramente, um ponto importante em relação ao Via Varejo. Mensal, eu tenho uma análise especial desse ativo, que foi gerado aí recentemente, há um pouco tempo, que fala sobre o cenário gráfico desse papel. Está dentro do canal, você pode procurar análise especial Via Varejo ou análise especial VVAR3, você vai encontrar essa análise. Então o ativo segue dentro de um cenário mais positivo que aumenta a probabilidade de poder romper isso aqui. Só que ela está dentro de uma resistência muito importante que é na faixa dos R$ 7,93 a R$ 8,00. Jogar o mensal do lado de cá. R$ 7,93 a R$ 8,00, que é essa região aqui inteira, ó, 7,93 até um patamar ali em torno de R$ 8,00, que ela está patinando em cima dessa região. Mas esse patinando, se a gente olhar para o gráfico diário, ela faz aqui todo um movimento de subida, para basicamente aqui, faz essa máxima, tenta ali superar e continuar subindo e não consegue, e passa por todo um processo aqui de correção. E dentro desse processo de correção, quando ela gera aqui um topo descendente, que seria um sinal negativo, ela consegue, no pregão de hoje, reverter isso aqui, ela traz uma expectativa de poder romper isso aqui para cima. Então, assim, o que eu tô buscando é uma entrada já, sem aguardar mesmo o desempenho no próximo pregão. Poderia aguardar o rompimento disso aqui, que seria o rompimento de 7,87 que eu comentei ontem no gráfico de 60 minutos desse ativo. Ou seja, se o papel vem aqui, gera aqui uma primeira hora de pregão vindo forte para cima, possibilidade de entrada. Só que ela fez isso na penúltima hora de pregão, fechou hoje acima de um patamar já um pouco mais relevante. Não fechou completamente acima do 7,87, não superou o 7,87. Mas algo positivo que eu vejo aqui no fechamento foi ela ter superado principalmente essa região que eu considero mais importante como resistência, 7,82 a 7,81 e ter permanecido fechando acima dessa região, aí exatamente no 7,82. Então, se ela abre o próximo pregão rompendo 7,87, aumenta a probabilidade de se ter um ganho de força aqui para cima. Então, eu estou buscando essa entrada porque eu consegui ver um ponto que eu considero com certa relevância para trabalhar com stop na operação, ou seja, um stop posicionado abaixo dessa mínima tentando pegar um movimento de subida. Ou seja, eu arrisco aqui basicamente, eu arrisco basicamente 2,3% para ver se ela gera 4,6% ou mais aí para cima, em termos de relação risco-ganho. Então é isso que eu costumo trabalhar em cima de renda variável. Temos aqui entrada então por volta de 7,82, stop em 7,64, objetivo inicial em R$ 8,18. Quando falo objetivo inicial em 8,18 é que dependendo do desenrolar da operação, eu posso buscar um objetivo mais acima para a operação. E alocando 16% capital total em cima de VVAR3. Então, muito importante o ponto que ela se encontra aqui. O rompimento de toda essa região pode trazer uma aceleração do preço aqui para cima. Para quem está aguardando o rompimento, pode ser do 7,87. Depois tem aqui outra resistência em 7,95 e outra mais importante ainda em 8,03. O que eu vejo como mais relevante é passar a fechar acima do 7,93 a R$ 8,00. E principalmente 7,93 e aqui no gráfico diário, o G60, passar a gerar sinal de alta acima desse patamar. Reforça um pouco mais a chance de subida do preço. Falando aqui sobre a questão da VVAR3, aproveitando aqui para comentar sobre hoje é o último dia com cupom de desconto para o curso Invista Melhor usando análise técnica que está disponível até o domingo, fecha as inscrições nesse domingo. Então, aprenda.daltovieira.com/invista melhor. Você acessando esse endereço, você vai ver lá toda a página do curso, o que tem no curso, todas as aulas que estão disponíveis, quais são os pontos importantes para você fazer esse curso, porque eu acredito que é importante para você esse curso. E o cupom de desconto vai estar aqui na descrição desse vídeo. O último dia com cupom de desconto é hoje, até meia-noite acaba, não vai ter mais cupom de desconto, vai ser sempre o valor do curso aí, o valor cheio do curso. Itaúsa, bom fechamento, a alta de 1,86%, ativo conseguiu, por que eu estou colocando a Itaúsa aqui como destaque? Porque o ativo gerou esse movimento forte para baixo, anulou sua tendência de alta e volta forte para cima e bate no teto.
ela poderia justamente, como começou o pregão de hoje, gerar topo e voltar aqui para baixo, gerando um topo descendente. Só que o que eu destaco é que aqui que era um teto de fundo anterior, de uma sequência de mínimas ali anteriores, mais um gap de baixa, que ela respeitou ontem em termos de fechamento, oscilou acima, mas respeitou, hoje consegue fechar acima. Logo, essa região aqui agora tende a funcionar como um patamar de suporte, ou seja, um patamar para a gente ficar atento, desde o patamar de R$13 principalmente, até um patamar de R$12,95. Nessa faixa de preço de R$13, 13,05 até R$12,95, faixa de preço para avaliar a possibilidade de compra, seja pelo gráfico 60 minutos ou pelo gráfico diário, através de sinalizações de alta, de correção, movimentação para baixo, fundo ascendente ou mesmo pivô de alta chama atenção mais para compra. Entraria comprando aqui? Não, apesar da sinalização positiva e ela poder fazer aqui, buscar aquela resistência lá em cima, isso aqui tudo ainda é um patamar de resistência para o ativo, a faixa dos R$13,24, depois na faixa dos R$13,42, e qualquer entrada aqui o stop ficaria muito longo para a proximidade das resistências, a relação risco-retorno desfavorável. Por esse motivo que eu ficaria mais atento em planejar a entrada após alguma correção desse atual movimento de subida. Outros ativos para serem comentados nesse formato, Lojas Renner, LRN3, que vai basicamente fazendo o quê? Uma nova máxima histórica, né? Ativo superando 51,76 nesse momento. Belo pregão, só que já tem o quê? Rompendo a máxima histórica através de 1, 2, 3, quarto candle de rompimento e afastado da média móvel de 13 períodos. Então é um ativo que também me chama a atenção. Por quê? Porque estava tudo bagunçado, estava uma congestão grande aqui no papel. Gera um movimento forte de recuperação e ultrapassa bem as resistências e permanecendo acima. Hoje ameaçou voltar para baixo das antigas resistências, principalmente uma faixa de preço que vai ali em torno de 50,96 até um patamar de 50,49, 50,50. Então, de 51 a R$50,50. Retornou aqui nessa região, gerou sinalização de alta, principalmente no gráfico diário de fundo ascendente ou depois acima disso pivô de alta, muito mais favorável para compra, mais para a próxima semana. Então é um ativo que entra aí no radar fácil para se buscar entradas de correção, usando a região de vários topos anteriores que foram rompidos como um patamar de suporte. E KLBN11, temos Klabin com um sinal bom aqui também para cima, por quê? Porque reverteu uma tendência de baixa, fez um único movimento de subida demonstrando muita força por parte dos compradores, gerou perspectiva para cima no gráfico, o gráfico mensal conseguiu aqui, está gerando a superação da máxima do mês anterior, e no gráfico semanal nós temos aqui já uma formação de um pivô de alta nesta semana. Então algo positivo, o ativo vinha trabalhando para baixo da média móvel exponencial 3 vezes, agora já volta para cima. Então é um papel, assim como o LRN3, que montou um cenário muito mais favorável para as operações de compra de swing trade, mas não para mim, no meu caso, né, nas minhas estratégias de entrar logo aqui, nesse rompimento. Entraria através de alguma correção, de alguma movimentação contrária do preço para avaliar uma compra com a melhor relação risco-ganho. Preferencialmente usando a região aí de 15,67, 15,55 até os R$15,39 como um patamar de suporte a ser testado e, consequentemente, para gerar possibilidade de compra com stop mais bem protegido e uma chance maior de ter uma boa relação risco-ganho na operação. Então, ativo também, assim como Lojas Renner e Klabin, bem favorável para planejamento de compra. É o que eu comentei no Ibovespa. Ibovespa gerando uma sinalização boa que pode trazer correção e isso gerar uma série de possibilidades de compra de swing trade nos próximos pregões, nas próximas semanas. E por último, falar de ELET3. ELET3, eu fiz uma análise nesse ativo quando estava aqui embaixo, né, quando fez esse candle aqui, alertando sobre a questão de que o movimento longo de baixa em cima de um patamar de suporte, se fosse arriscar qualquer tipo de compra, seria contra a tendência. Para um perfil mais arrojado, a possibilidade de entrada seria superação da máxima deste candle aqui do dia 12, né? Se eu só pegar aqui confirmado, do dia 14. Então, superação da máxima desse candle, superou no pregão de ontem e hoje ameaçou gerar o stop e veio forte aqui para cima, ou seja, o stop ficaria aqui embaixo, veio forte para cima, quase batendo no primeiro ponto de objetivo da operação, que seria a média móvel exponencial de 13 períodos para quem opera contra a tendência. Ah, vou sair todo dessa posição? Pode sair todo ou uma parcial, gerar uma parcial aqui nesse patamar e tentar pegar algo mais para cima. Quais são as resistências que ela tem pela frente?
Primeiramente, eu vejo aqui por volta dos 37,19, por volta de 37,05 a 37,19. Acima disso, teria R$ 37,55 e depois essa região aqui de fundo anterior com um gap de baixa, que é ali na casa dos 39,30. São as resistências mais próximas que eu vejo para ELET3. E para quem vai seguir comprado no papel, para quem está comprado e vai seguir comprado, pode considerar aí após o pregão de quinta-feira, trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão de quinta-feira. Stop aí já de proteção nesse ativo. Conforme até comentado na análise que eu falei aqui nesse pregão, se tivesse comprado, vou guardar ali uns 3 candles e colocar o stop abaixo da mínima do pregão de quinta-feira. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise. Um grande abraço e até o próximo pregão.